Começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e que hoje vai discutir justiça do trabalho nos anos 60. Aqui ao meu lado, a desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. Seja novamente bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Desembargadora, para começar, qual era a situação do direito do trabalho nos anos 60? Olha, nós tivemos a CLT em 1943, né? Em 46 a Justiça do Trabalho se incorporou ao Poder Judiciário e tínhamos 8 tribunais só no Brasil inteiro. Só criou o nono tribunal em 1975. Imagine você que nos anos 60 nós tínhamos 8 tribunais no Brasil inteiro, esse tamanho de Brasil, né? Então a Justiça do Trabalho, eu achava, meu entendimento é que capengava, né? Não era, apesar do poder, de dizer que era poderosa, etc., tinha um poder normativo, né? Que foi criticado por muita gente, etc. Mas, do meu ponto de vista, a Justiça do Trabalho não andava bem, não. E com a ditadura militar, o que mudou? Bom, eu penso que não mudou nada, não. O problema foi com o direito do trabalho. Com a Justiça do Trabalho, para mim não houve muita diferença, não. Mesmo porque não há uma pesquisa empírica para saber o que aconteceu nesse período. Parece que foi apagado, eu não sei o que aconteceu com esse período da ditadura, tanto é que tem a Comissão da Verdade para descobrir as coisas, né? Para tentar descobrir. Mas com o direito do trabalho, sim. Com o direito do trabalho, houve lei que mudou a questão da estabilidade, que foi uma lei, no meu ponto de vista, horrível, porque tirou a estabilidade do empregado que tinha 10 anos de serviço. E essa questão ocasionou muita demissão, porque os empregadores queriam mesmo se livrar dos empregados que não optavam pelo fundo de garantia. Então, no meu ponto de vista, a pior lei que houve nesse período foi essa, que nós estamos amargando até hoje, né? Sim. Porque a Constituição fala que é proibida a dispensa imotivada, e até hoje não se sabe o que é isso, né? Porque nenhum parlamentar se interessou. O máximo que aconteceu hoje, para melhorar essa situação da despedida, foi o aumento dos avisos, né? De ter mais uma questão do aviso prévio, mais aviso prévio, de acordo com o tempo de serviço, né? Mais tempo. Sim. E os sindicatos, qual o impacto que eles tiveram durante a ditadura? Olha, os sindicatos sempre foram atrelados ao Estado, foram criados assim, né? E a partir do Estatuto da Terra, que foi, aliás, criado na ditadura, né? O Jango tentou, mas não conseguiu. Foi criado na ditadura e começou a aparecer muitos sindicatos, inclusive as ligas camponesas, né, que tiveram maior força. Só que o governo começou a ver que eles tinham poder, né, e começou a perseguir. E perseguiram os dirigentes sindicais, fechavam sindicatos, ficou proibido greve no serviço essencial, mas o serviço essencial era tão grande, a relação de serviço essencial era tão grande que acabava que ninguém tinha coragem de fazer greve, né? Então os sindicatos, ficou só sindicato pelego, né? Aqueles sindicatos que estavam do lado da ditadura. Né? Desembargadora, então, a ditadura começou com o sindicato atrelado ao Estado e ao final ela já estava cerceada de qualquer manifestação? Estava, porque quem é que tinha coragem, né? Porque os que se apresentavam não podiam nem se reunir. E a limitação era tanta para resolver alguma coisa que tinha um limite de presença nas assembleias, etc. O povo tinha medo, não ia para a assembleia, então não tinha como resolver nada. O poder normativo na época também ficou esvaziado, porque ele ficou muito limitado, porque o governo estabeleceu normas, né? Como é que vai ter reajuste de salário? Então, tinha diversas normas. E pela pesquisa que eu li, que foi feita só no estado do Rio de Janeiro, a maioria, cerca de 75% ou mais, era considerado improcedente, os dissídios. Então, o empregado não conseguia nada. Então, não adiantava nada esse poder normativo dessa época. E é interessante que muita gente fala que a Justiça do Trabalho foi beneficiada nesse período. Porque é uma coisa engraçada que eu fiquei lembrando, que até a ditadura, os presidentes de tribunais do trabalho eram escolhidos pelo presidente da República. E em plena ditadura,
apareceu um decreto-lei que estabeleceu que os presidente e vice eram eleitos. É uma coisa até inusitada, né? Sim. Não é inusitado, no meio da ditadura, mandar eleger? Agora, coitado do presidente que também fizesse alguma coisa que a ditadura não gostasse, né? Como a gente não tem estatística dessa época, então a gente não sabe o que aconteceu, né? Desembargadora, e qual que é o papel do Estado durante a ditadura também, né, em relação à justiça do trabalho? Pois é, aí isso que a gente não tem estatística, né? O que aconteceu nesse período? Se algum juiz foi perseguido, se algum juiz perdeu o cargo, nós não temos uma pesquisa empírica a respeito disso. Temos notícias, né? Notícias só, que a gente não sabe se são verdadeiras. Agora a Comissão da Verdade está se reunindo, né, para descobrir muita coisa que aconteceu na época da ditadura e está tendo uma parceria da Associação de Juízes para a Democracia para fazer uma pesquisa para descobrir o papel da ditadura, o que aconteceu. É interessante que o Gilson Dips fala assim, houve muito problema na época da ditadura, com o Poder Judiciário em geral. Agora, havia juiz que era a favor da ditadura, né? E a história está sempre se repetindo, tem sempre os Sancho Panza e os Dom Quixote, né? Então, é assim que acontecia. A gente não sabe direito o que aconteceu. Com base nessa parceria do Juiz para a Democracia, da Associação dos Juízes para a Democracia, com a Comissão da Verdade, talvez se esclareça muita coisa a respeito desse período. Diz que o prazo deles até é dezembro de 2013, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Se a gente vai conseguir saber, né? Desembargadora, a senhora consegue explicar para a gente todos esses direitos que os trabalhadores adquiriram ao longo do tempo, como que eles ficaram durante a ditadura? Olha, não houve muita mudança. Uma mudança que houve só foi do Fundo de Garantia, que eu achei que foi prejudicial demais. Outras mudanças, não se tem notícia de outras mudanças e eu andei até pesquisando leis, verifiquei que não houve mudança significativa nenhuma. A única coisa foi a perda de estabilidade, aliás, o serviço público também, né? Acabou a vitaliciedade, acabou a inamovibilidade, acabou isso tudo. Quer dizer, o presidente da República podia fazer o que quisesse. Sim. Como quando veio o AI-5, né, que perdeu essas prerrogativas todas, todo mundo perdeu sua prerrogativa, o trabalhador já tinha perdido a estabilidade desde 1966. Então, ele já tinha perdido mesmo, né? Os empregadores já estavam mandando todo mundo embora. A estabilidade era com quantos anos? Com 10 anos. Então, os empregadores, para eles não adquirirem estabilidade, mandavam embora antes. Uhum. Por isso, houve um aumento significativo a partir de 1968 das ações da Justiça do Trabalho. Mas nós não temos a pesquisa para saber quantos processos foram procedentes, quantos processos foram improcedentes. Não temos uma pesquisa empírica, infelizmente, né? Nós temos o sistema de inutilizar processos, né? Hoje tem uma preocupação maior com a memória, né? Mas antes, tanto é que está esse programa que é memória, né? E quais eram as principais reclamações dos trabalhadores? A maioria, para mim, era a estabilidade, que todo mundo perdeu, né? Mas quem é que tinha coragem de reclamar muito? Ninguém tinha coragem. Quem tinha coragem era preso. Sabe-se bem, vamos supor, hoje, essas manifestações que nós estamos tendo aí, quem é que tinha coragem de fazer manifestação? Fazia nos grandes centros, mas nós sabemos o que acontecia, né? Com os estudantes, quantos estudantes que morreu, quanta gente que foi preso, né? Quanta gente que sumiu, né? Então, não tinha como tomar atitude nenhuma. Desembargadora, e qual o interesse do governo, né, em acabar com a estabilidade do trabalhador? Interesse do governo é porque acabou com a estabilidade de todo mundo, né? Inclusive do servidor público? Inclusive do servidor público, né? O ato institucional 5, o AI-5, que foi um horror, né? Que todo mundo, quem é dessa época, lembra desse ato institucional 5, que acabou com tudo. O presidente da República era o ditador, né? Ele tinha poder para tudo. Parece que tinha poder de vida e morte, né? Sobre as pessoas. Porque, na verdade, tinha o Tribunal Militar. Qualquer coisa que se fizesse era crime político. Não tinha habeas corpus para crime político. Imagine que o AI-5 suspendeu o direito de habeas corpus para crime político. Então, tudo era crime político. Você ia para a rua fazer uma passeata, era crime político. Porque você estava
contra a ditadura, contra o poder constituído, né? Infelizmente. Então, o interesse era esse, era fazer com que ficasse frágil, com que o povo ficasse frágil, né? Meu entendimento é esse. E a estrutura dos sindicatos, elas eram mantidas pelo Estado? Como assim estrutura? Não entendi. A estrutura, a organização, os sindicalistas, elas têm certas, não sei, regalias, eu posso chamar assim? E isso tudo era mantido pelo Estado? Não, era o seguinte, o Estado estabeleceu o imposto sindical. Aí o imposto sindical é que sustentava os sindicatos, né? Que sustenta até hoje. Sim. Aliás, houve até um fórum, né, social, se não me engano, 2003, 2004, que houve muita discussão a respeito do imposto sindical, de tirar o imposto sindical. Só que esse fórum, ou os estados fizeram, etc e tal, e não se teve um desfecho. Muitos achavam, houve muita divergência, se ia acabar o sindicato, porque o sindicato não tem força, né? A sindicalização era facultativa. Era Sim. facultativa, né? Mas e na hora de fazer as assembleias, que era só o associado que podia votar? Aí não tinha como. Tinha um pingo de associado. E o imposto sindical foi criado para todo mundo, por isso, porque senão o sindicato não ia ter dinheiro nenhum. Entendi. Para atender as circunstâncias, né, para resolver as questões. Sim. E, desembargadora, na época, como que era a relação do Poder Legislativo, o Judiciário com a classe trabalhadora? O Poder Legislativo acabou com a AI-5, né? Sim. Acabou. Então, fechou o Congresso, acabou tudo. Então, não tinha Congresso para ter relação com ninguém, né? Antes, era uma relação comum, né? Até a Revolução, né? Até a Revolução. Era uma relação comum que existe até hoje, né? Uma relação democrática. Não tão democrática, né? Porque a gente nunca conheceu uma democracia, né? No sentido exato da palavra, né? Mas era uma relação comum, normal, como existe nas democracias, né? E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário murchou, né? O Poder Judiciário nesse período murchou. Porque, como eu disse antes, havia quem era a favor da ditadura e quem era contra a ditadura. Fala-se até que a Justiça do Trabalho foi leniente. Eu, na verdade, não acho que a Justiça do Trabalho foi leniente. Eu acho que todo mundo foi leniente. Quem tinha medo, ficou leniente. Porque quem se aventurava era preso, né? Cada um ficasse no seu canto. Eu estava me lembrando de quando nós fomos reagir contra a falta de pagamento, que tinha 9 meses, eu era professora, em 1968. Estávamos numa sala discutindo o que a gente ia fazer. Chegou um oficial engalanado e disse: moças, por favor, vocês parem dessa reunião, senão eu vou levar todo mundo preso. Quem é que quer ser preso? Todo mundo foi embora. A gente querendo o salário. Ficamos 1 ano sem receber pagamento, em plena ditadura. Ah, é? Em plena ditadura do Estado. Eu era professora do Estado de Minas Gerais na época. Imagine. E, desembargadora, houve um aumento na procura da Justiça do Trabalho no final de 60 e 70, né? Por que esse aumento? Pois é, eu penso que é por causa do Fundo de Garantia, da rotatividade do trabalhador. Porque se não tem estabilidade mais, né? Quem já estava na empresa? A empresa não queria que adquirisse estabilidade. Então mandava embora, né? Quem não optava. Quem optava podia até ficar, mas em qualquer momento pediu emprego, né? Então, eu acredito que seja isso, essa rotatividade de mão de obra, né? Apesar de ter aparecido mais indústrias e etc e tal nesse período, que houve até o milagre brasileiro, né? O chamado milagre brasileiro, Sim. né? Então, eu penso que é por causa da rotatividade de mão de obra. Houve um aumento significativo, sim. A senhora se recorda de algum caso emblemático, assim, de um trabalhador ou de uma classe que tenha procurado a Justiça do Trabalho durante a ditadura? Não me lembro, não. Eu, na verdade, eu não era ainda, né? Eu não era da Justiça ainda. Você era muito nova. Eu era. Estava na faculdade, felizmente, né? Eu era, felizmente. Mas a faculdade era uma ebulição pura, né, naquela época, né? As universidades eram ebulição pura. E
Como que era essa questão da faculdade durante a ditadura, a senhora que viveu? Nós tínhamos, sempre aparecia um e falava assim, cuidado que o fulano ali é infiltrado. Tinha uns que se matriculavam. Inclusive, quando eu fiz o curso de Direito, que foi depois, eu tive um colega que já era assim, bem idoso, que tinha voltado para estudou um tempo, parou e voltou, né? Aí falavam, na Universidade Federal, falavam que ele era um infiltrado no tempo da ditadura, que ele não estudava, ele ia lá só para vigiar os alunos. Então isso tinha infiltrado para todo canto. Então a gente não tinha câmeras ainda, né? Para vigiar a gente. Sim. Mas tinha pessoas que ficavam por lá. Isso tinha nos jornais. Que sabiam de tudo, né? Tinha para todo canto, sabiam de tudo. A gente não sabia quem era. Então falava bobagem, né? Bobagem, entre aspas, né? De acordo com o governo, né? Vamos para um rápido intervalo, então, desembargadora? Vamos. E você não sai daí. No próximo bloco, a gente continua discutindo justiça do trabalho nos anos 60 com a desembargadora aposentada do TRT do Espírito Santo, doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. As crianças vão viajar para o exterior? Então fique atento! A criança que vai viajar acompanhada apenas do pai ou da mãe deve levar a autorização do outro responsável. Se for viajar sozinha ou acompanhada de parentes, a criança deve levar a autorização do pai e da mãe. Para obter autorização, entre no site do Departamento de Polícia Federal em www.dpf.gov.br. Clique no link Viagem ao Exterior e preencha o formulário. A assinatura precisa ter firma reconhecida em cartório. Acesse www.dpf.gov.br e boa viagem! Nossa memória, nossa história voltou de um rápido intervalo. Hoje a gente conversa sobre justiça do trabalho nos anos 60 com a desembargadora aposentada do TRT do Espírito Santo, doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. Desembargadora, no bloco anterior a gente falou sobre a questão da estabilidade foi substituída pelo fundo de garantia, né? Uma compensação para o trabalhador? Dizem que foi, mas eu não acredito que foi compensação, não. Imagine você trocar a estabilidade, a gente não troca a estabilidade por nada, né? A gente quer o emprego da gente, a menos que tenha um outro emprego, o que é difícil, né? O que é difícil. Falaram na época que ia ter uma compensação, por quê? O valor que a pessoa ia receber do fundo de garantia correspondia a um salário por ano, que era correspondente à estabilidade, correspondente ao valor que teria que pagar se mandasse embora, né? Que era uma indenização, que era correspondia à indenização. Mas quando a pessoa completasse 10 anos, ela ficaria estável. O empregador só poderia mandar embora se ela tivesse uma falta grave, né? Essa falta grave teria que ser apurada pela justiça, num inquérito, né? Só que nós sabemos que de um tempo para cá, o fundo de garantia foi perdendo força, né? Então, ele não tem aquele rendimento que tinha na época que ele foi criado. Então, para mim, compensação nenhuma. Estabilidade, estabilidade. Dinheiro, um pingo de dinheiro vai valer para quê? Você quer seu emprego para você manter sua família, né? Sim. E não um dinheirinho aqui e um outro acolá, né? Servidor público ainda tem estabilidade? Tem, servidor público ainda tem. Com os dias contados, do meu ponto de vista, mas tem. Por que, desembargador? Porque todo mundo acha que, você sabe, servidor público tem uma fama danada, né? Todo mundo acha que servidor público não faz nada, que é isso, que é aquilo, né? Eu acho que o servidor público, de um tempo atrás, realmente contribuiu para isso, né? Para essa fama horrível que o servidor público adquiriu. Mas nós sabemos, nós que trabalhamos no serviço público, sabemos Sim. que em todo lugar nós temos gente que trabalha bem e gente que não trabalha. Nós sabemos disso, né? Verdade. Então, nesse caso, para mim, o servidor público luta pra caramba, igual a maioria dos trabalhadores do Brasil, né? Então não tem que tirar a estabilidade de nada, não. E depois, a estabilidade evita as perseguições. Evita o apadrinhamento e evita a perseguição, né? É esse o objetivo da estabilidade, para a pessoa não ser mandada embora porque o chefe dele não foi com a cara dele, né? Então as garantias são necessárias na vida do trabalhador. Sim. Imagine você, uma pessoa perdeu o emprego.
De repente, chega lá, perdeu o emprego. Seja servidor público, seja um servidor da iniciativa privada. Aí chega em casa, olha para a família dele, estão lá os filhos. Como é que ele vai sustentar a família? Não tem como. Não tem coisa pior. Uma vez a gente estava discutindo isso no tribunal a respeito de dano moral no trabalho. E nós chegamos à conclusão seguinte, que se fosse olhar a questão do dano moral, teria que dar uma indenização por dano moral qualquer pessoa que fosse despedida, se ela não quisesse sair da empresa. Porque é um impacto tão grande na vida da pessoa, a pessoa ficar desempregada. Verdade. Né? Desde que, você vê, a Renovar já reconheceu isso, né? Que o trabalho é fonte de dignidade da pessoa humana, né? Que a pessoa sem trabalho, ela é nada, né? Nesse sentido, desembargadora, pode haver alguma mudança? A Justiça do Trabalho pode fazer alguma coisa para que a estabilidade volte, por exemplo, para servidores da iniciativa privada? Olha, eu acho muito difícil. Já está arraigada. É a velha história do lobo e do cordeiro, né? Os fortes estão sempre aí batalhando contra. Ninguém quer. Tanto é que a despedida imotivada que está na Constituição não vingou, né? A Convenção 158 da OIT, ela não foi aplicada no Brasil porque foi denunciada. Eu mesmo cheguei a aplicar a Convenção 158 em diversos casos. Até no Estado, até para servidor do Estado, que na época era seletista. O Estado mandou embora e eu dei a estabilidade, eu reconheci a estabilidade pela Convenção 158 e eles voltaram todos ao trabalho. Né? Aí depois de um tempo o Supremo disse que não ia valer. Apesar de nós termos o Pacto de São José da Costa Rica, né? O Pacto de São José da Costa Rica hoje está sendo reconhecido porque a emenda 45 já reconhece que os tratados... Não, o Pacto de São José da Costa Rica é um pacto que o Brasil tem, o Brasil é signatário, sim, que tem diversas questões. Uma delas é a prisão por dívida, né? Que não existe prisão por dívida, né? Uma delas. Isso foi discutido muito tempo, a questão da prisão por dívida, porque estava na Constituição nossa dizendo que era só podia ser preso pela questão de pagamento de pensão alimentícia, né? E esse pacto só fala que é pensão alimentícia. E a Justiça do Trabalho, como a outra justiça, né, a Justiça Comum, a federal, ela manda prender, ela decreta a prisão do depositário infiel. Sim. Eu sempre fui contra por causa do Pacto de São José da Costa Rica, porque o pacto só fala que é pensão alimentícia. O Brasil é signatário. Agora, com a emenda 45, foi reconhecido que as convenções internacionais que forem de que o Brasil for signatário, ela entra no ordenamento jurídico. Entendeu? Então, agora, se de novo a Convenção 158 for assinada pelo Brasil, o Brasil vai ter que aceitar a estabilidade. Né? Mas duvido, como eu disse para você, o lobo está sempre aí e fazendo lobby para não deixar. E o acesso à Justiça do Trabalho, desde a ditadura até hoje, mudou alguma coisa? Eu acho que mudou porque o povo aprendeu, compreendeu. Nós até hoje, quando vamos, nós temos um programa que chama Trabalho, Justiça e Cidadania, que você precisa conhecer, que é muito bom. Até hoje a gente ainda explica para os professores o que é o Ministério do Trabalho e o que é a Justiça do Trabalho. As pessoas ainda confundem. Imagina você naquele tempo, né? Porque a Justiça do Trabalho foi atrelada muito tempo ao Ministério do Trabalho, né? Não tinha tribunal, tinha conselho. Sim. As pessoas não sabiam. O acesso à justiça hoje está muito maior. Todo mundo conhece mais seus direitos, né? Você vê as nossas manifestações de rua aí, né? Que nós estamos vendo que as pessoas exigindo cumprimento de direito, né? Verdade. Então melhorou muito. E o mercado de trabalho? Naquela época? Sim. Olha, o Brasil passou por um período do milagre brasileiro, né? Disseram que o Brasil estava desenvolvendo e etc e tal, né? Mas e quanta gente que foi presa e condenada, quanta gente que foi presa e sumiu nesse período, né? Na verdade, houve um êxodo rural, né? Um êxodo para a cidade. E aí, o que aconteceu? As empresas estrangeiras que vieram para o Brasil, os trabalhadores estrangeiros que vieram para o Brasil, passaram a ser escolhidos para os trabalhos nas indústrias, porque o povo que vinha da roça, do meio rural, não tinha qualificação. Então sobrava só aqueles serviços piores para o pessoal que
que estava aqui do Brasil, que era o povo do Brasil, os operários em geral, Sim. do Brasil, né? Os operários em geral. Então, eu não considero que isso foi uma coisa boa. Porque é claro que o Brasil queria gente qualificada que viesse de fora, mas que desse qualificação para o nosso trabalhador também, né? Nós ficamos como sendo trabalhador de segunda classe, perante os outros que vieram de fora. Desembargadora, havia trabalho clandestino, escravo? Nossa, até hoje, né? Até hoje tem trabalho escravo, E era né? assim, para todo mundo ver, como é que era? Olha, o trabalho, eu falo que é o seguinte, tudo depende da consciência do cidadão. Quando o cidadão está com fome, ele não tem opção, né? Então, nas fazendas, quem é que sabe o que está acontecendo nessas fazendas até hoje? A pessoa que está com fome, ela aceita qualquer coisa. Vem trabalhador do Nordeste, até um tempo atrás nós tivemos trabalho escravo aqui em São Mateus. Aqui, verdade. Em São Mateus, na indústria canavieira. Sim. Então, imagine você naquela época, que o povo tinha consciência disso. Os trabalhadores rurais, né? Trabalhadores de campo, os vaqueiros. E os patrões eram tidos como os pais, né? Eles defendiam o empregado quando precisava, e o empregado ficava ali sob a asa dele. Mas, em compensação, a relação não era de patrão e empregado, né? Era a relação de mestre, de servo e suzerano, né? Que existia naquele tempo ainda. E a Justiça do Trabalho, como é que ela se posicionava? A Justiça do Trabalho, toda justiça tem o princípio da inércia, né? Então, nós não tínhamos associações combativas como temos hoje, né? Hoje nós temos associações combativas que vão lá para Brasília, que pressionam deputado, que fazem reunião. A gente não tinha isso naquela época. Associações nem existiam. A Justiça do Trabalho, quando é que teve a Associação da Justiça do Trabalho? Né? Quando é? Na verdade, eu nem sei quando que começou, que tem nos anos 80, no mínimo, no máximo dos anos 80 começou a Associação da Justiça do Trabalho, né? Desembargadora, e o corporativismo dos trabalhadores? Tem notícias? Corporativismo. Sempre teve corporativismo, mas o corporativismo não servia para nada. Não é para a ditadura vai servir para alguma coisa? Quem é que pode proteger alguém, né? No meu ponto de vista, não servia para nada. O corporativismo que a gente fala hoje, e sempre falou, foi de magistrado e servidor público, né? Que fica lá em cima, segurando, né? Tentando segurar os poderes e os direitos, né? Mas seria bom que todo trabalhador tivesse isso, né? Verdade. Que tivesse essa combatividade. Desembargadora, todas as mudanças e adaptações da Justiça do Trabalho a essa época mudaram os rumos do direito do trabalho atual? Eu acho que só a estabilidade que mudou, que piorou, né, para o povo. Mas eu não vejo melhora de nada, não. A partir da Constituição de 88 foi que nós tivemos, se bem que pouco tempo depois do término da ditadura, né? A ditadura terminou em 85, né? Terminou mesmo, foi em 85 que nós tivemos o primeiro governo democrático, né, eleito. Mesmo assim, uma eleição não foi total, né? Não foi uma eleição geral, mas foi eleito de qualquer jeito. E em 88 nós tivemos a Constituinte, né? Que todo mundo aplaudiu, que todo mundo queria. Então, com a constitucionalização dos direitos, foi que melhorou para o trabalhador. O que isso significou? A força da Constituição, né? Porque nós consideramos que o direito que está no artigo 7º e 8º da Constituição é cláusula pétrea, né? Sim. Então só vão mudar por uma Constituinte originária, né? Então não tem como mudar essa cláusula pétrea, que é direito humano, é considerado direito humano, né? O direito ao trabalho é considerado direito humano. Muita coisa ainda a avançar? Muita coisa. Eu acredito que tem muita coisa a avançar ainda. O que a senhora destacaria? Eu penso que a estabilidade teria que voltar, né? Essa despedida imotivada, que é uma coisa, eu não sei porquê, mas acho que de conviver com o pobre, eu fico muito preocupada com a perda do emprego. A gente vê que o emprego, o Ministério do Trabalho hoje tem até um programa que chama Economia Solidária, que eu acho muito interessante, que ajuda as pessoas a se desenvolverem para conseguir renda, né? Para conseguir renda própria quando não tem emprego. Então, eu acho que o problema que precisa melhorar é essa questão do emprego no Brasil. Não digo a estabilidade, mas colocar em prática a despedida motivada.
né, a questão da proibição da despedida imotivada para o trabalhador. Essa questão do seguro-desemprego e das mudanças que ele sofreu, o que a senhora acha? O seguro-desemprego, eu acho que foi um avanço também o seguro-desemprego. Eu não estava nem lembrando do seguro-desemprego, foi um avanço. Mas eu acho que o seguro-desemprego ele precisa ser aperfeiçoado. Ele precisa ser aperfeiçoado, apesar que já tem alguns programas nesse sentido, de o empregado sair do emprego, perder o emprego, ter uma ajuda para ele conseguir um novo emprego, uma qualificação melhor para ele conseguir um novo emprego. E não ele ficar pendurado no governo, né? Querendo ser protegido pelo governo, o pai de novo, vamos voltar ao tempo do Getúlio, o pai do povo, né? Não é assim que funciona, né? E toda essa política pública de assistência aos mais necessitados? Isso é necessário, porque, como eu disse, a fome é terrível, né? Mas eu penso também que a qualificação é importantíssima. A qualificação do trabalhador. Não pode deixar o trabalhador a vida inteira, não digo as pessoas idosas, né? Que aí precisa ter um apoio do Estado mesmo, a pessoa que não tem condição mais de trabalhar, né? Mas as pessoas que não têm qualificação, que são pobres, passando fome, né? Tem que ter isso mesmo, porque quando ela está com fome, ela não tem nem como procurar emprego. Agora, depois de um tempo, quando ela já estiver, né, recebendo o benefício, aí o governo trabalhar com qualificação, que é isso que nós precisamos no Brasil, qualificar o trabalhador. Eu tive um professor que ele falava muito o seguinte, nós precisamos muito mais de escola técnica do que de universidades. No Brasil parece que a gente tem ciclos, né? Primeiro a gente precisa de universidade, depois técnico, universidade, técnico, mão de obra barata. Mas eu acho que o governo está acordando, porque o tanto de escola técnica estão abrindo por aí, né? Mas não é só escola técnica, tem que dar capacitação também para aquela pessoa, né? Outra coisa importante que está tendo no Brasil são as escolas de jovens e adultos, que eu tenho visto muito. Eu tenho visto pessoas idosas, velhinhas na escola, e sorrindo, com um sorriso nos lábios. Olha que coisa bonita, né? Se tivesse chance para todo mundo, é que seria bom, né? Que Brasil bom que nós teríamos, né? Verdade. Vamos sonhar, né? Não faz mal sonhar. Desembargadora, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço a minha participação aqui. Fico feliz de estar aqui com você. Obrigada. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História. Hoje nós discutimos Justiça do Trabalho nos anos 60 com a desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Espírito Santo, doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.